Queridos, nós estamos numa série fantástica sobre as parábolas de Jesus, esculpidos para um propósito. E estudando essas parábolas tem sido algo maravilhoso de Deus. E eu recebi esse presente de Deus. Cadê? Coloca o tema lá para nós. O céu e o inferno são reais. Quando eu peguei esse texto, comecei a ler, confesso para vocês que, Deus, isso aqui é tremendo, é maravilhoso, mas também é assustador. Mas é um prelúdio daquilo que Cristo está nos ensinando, de uma verdade que Ele está trazendo para nós. Esculpidos para um propósito. Você tem essa convicção, você tem esse entendimento que você foi formado, que você foi criado por Deus para um propósito eterno? É desta maneira que você tem vivido os seus dias aqui? Com essa convicção? Pensando sobre isso, eu queria que você abrisse então a sua Bíblia, no livro de Lucas, capítulo 16, nós vamos ler do verso 19 ao 31. Lucas 16, do 19 ao 31. E essa é uma parábola de Jesus, e Jesus traz um ensino muito profundo. Algo que a gente não tem falado muito nesses dias. Céu e inferno. E aqui ele dá um pouco mais de detalhes sobre o inferno. E eu queria que você ficasse ligado, conectado com os toques do Espírito Santo sobre a sua vida, daquilo que Deus quer falar para você nesta noite. E você que está em casa, conectado conosco aí também, fique atento. Abra sua Bíblia, marque os textos, aquilo que Deus falar ao seu coração, destaque e deixe Deus ministrar a sua vida. Verso 19: havia um homem rico que se vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Diante do seu portão fora deixado um mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas. Este ansiava comer o que caía da mesa do rico. Até os cães vinham lamber-lhe suas feridas. Chegou o dia em que o mendigo morreu e os anjos o levaram para junto de Abraão. O rico também morreu e foi sepultado. No Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe, com Lázaro ao seu lado. Então chamou: pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda que Lázaro molhe a ponta do dedo na água e refresque a minha língua, porque estou sofrendo muito neste fogo. Mas Abraão respondeu: filho, lembre-se de que durante a sua vida você recebeu coisas boas, enquanto que Lázaro recebeu coisas más. Agora, porém, ele está sendo consolado aqui e você está em sofrimento. E além disso, entre vocês e nós há um grande abismo, de forma que os que desejam passar do nosso lado para o seu, ou do seu lado para o nosso, não conseguem. Ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise, a fim de que eles não venham também para esse lugar de tormento. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Não, pai Abraão, disse ele, mas se alguém dentre os mortos fosse até eles, eles se arrependeriam. Abraão respondeu: se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão convencer, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Feche seus olhos mais uma vez, vamos orar. Pai, estamos diante da Tua palavra, Senhor, e o nosso coração está aqui, Deus, à Tua disposição, e nós queremos, ó Deus, que o Teu Santo Espírito ministre os nossos corações. Estamos aqui para ouvir a Tua palavra, aquilo que o Senhor tem para ministrar, para falar, para nos ensinar nesta noite, Pai. Espírito Santo, tenha liberdade. Usa, Senhor, a minha vida e fale o coração da Tua igreja, dos Teus filhinhos que aqui estão, Pai. É o que eu te peço
em nome de Jesus. Amém. Esculpido para um propósito, o corte perfeito. Viver só para essa vida. Esse é o primeiro ponto que eu queria pensar com vocês. Havia esse homem rico que vestia de púrpura e de linho fino e vivia no luxo todos os dias. Jesus retrata esse homem rico que vivia nesses prazeres diários, sem preocupações. Se vestia de púrpura, que era um tecido tingido com corante, um corante muitíssimo caro, que era obtido de um crustáceo murex. E ele se vestia de linho finíssimo. Essas roupas juntas era a última moda daquela época. Era o que tinha de mais chique, de mais moderno. Era algo que se destacava naquela sociedade. Jesus aqui está relatando uma vida de luxúria, de magnífico esplendor. Jesus enfatiza que isso acontecia todos os dias. Jesus é muito forte a maneira como Jesus fala, pois ele diz que isso acontecia todos os dias. E eu confesso que, como pecador, quando eu li isso aqui, eu pensei logo em Brasília. Isso aqui deve acontecer muito lá naquela região do Congresso, naquele meio. Mas não é só lá. Tem em vários outros ambientes em que as pessoas estão vivendo para esta vida, somente para esta vida. Esse homem tinha em abundância tudo que o mundo podia oferecer, para facilitar o conforto, o esplendor ou a felicidade mundana. Suas roupas eram de príncipe, sua casa uma mansão, suas refeições eram banquetes. Perceba que Jesus faz questão de destacar essa condição de grande riqueza deste homem. Não era algo comum, era algo diferenciado. Eu pensei nos dias de hoje, um mega investidor da bolsa, um grande empresário, um homem poderoso, um político daqueles que está no poder há muitos e muitos anos. Se fosse nos nossos dias, ele estaria na capa da revista Forbes como um dos homens mais ricos, uma das maiores fortunas dos nossos dias. Mas Jesus não disse que esse homem estava cometendo algum pecado socialmente reprovável. Ele não disse que esse homem tinha cometido adultério, não disse que esse homem tinha cometido um assassinato. Entretanto, ele vivia somente para si. Ele vivia somente para as coisas deste mundo, somente alimentando as coisas deste corpo. Ele não estava preocupado com a sua alma, ele não estava nem aí para a próxima vida. Na cabeça dele terminava tudo aqui mesmo. Romanos 3:23 diz: pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Jesus não condena a riqueza que o homem possuía. Entretanto, ele condena o homem porque ele era possuído pela sua riqueza. Isso é importante. É importante nós observarmos isso. A condenação do homem não era pelo que ele possuía, mas era porque a riqueza dele o possuía. Ele vivia somente para isso. O apóstolo Paulo também, escrevendo sobre a questão das riquezas, ele nos alerta em sua primeira carta a Timóteo 6:10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Perceba, o amor ao dinheiro. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Você percebe por que muitas vezes essa é uma área dura da vida das pessoas? As pessoas endurecem o coração quando se fala em dinheiro. E Jesus trata isso na raiz. O apóstolo Paulo trata isso nos detalhes.
E era nisso que se achava a condenação, uma vida egocêntrica. Não estava nem um pouco preocupado com as necessidades dos outros. Este homem só não entendeu porque ele foi esculpido, porque ele foi criado. Ele não conheceu o seu Criador. Vivia sem propósito eterno, viveu somente para esta vida passageira. Era uma pessoa apegada às suas riquezas, pois não fazia o mínimo pelo próximo. Não dava nem as migalhas da sua mesa. Não dava nem as migalhas da sua mesa. Era o tipo de homem que não dava o mínimo para as pessoas em necessidade. Muitas pessoas vivem assim ainda hoje. Não dão o mínimo para as mazelas dos outros. Não estão preocupados com o outro, com o próximo. Só vivem para si. Estão preocupados, sim, consigo e com os seus. Mas não estão preocupados com aquilo que está acontecendo à volta. Alguns pensam, o governo que cuide, o governo que dê escola, o governo que dê a saúde, o governo que alimente os pobres, os necessitados. Mas não movem um dedo para ajudar as pessoas. Pecado por omissão. Sabe o que precisa ser feito, poderia fazer algo, mas não faz nada. O sofrimento dos outros não me comove. Não me preocupo com os outros. Vive somente para satisfazer as suas próprias vontades. O outro ponto que eu queria refletir com vocês está lá no verso 21. A vida é muito curta. A vida é curta. No verso 20 diz, diante do portão, do seu portão, fora deixado um mendigo chamado Lázaro. Chegou o dia em que o mendigo morreu. Verso 22. Este mendigo era um completo contraste com o homem rico. Perceba como Jesus trabalhou. Um homem poderoso, muito rico, com muitas posses, com muita condição, e um miserável. Um miserável que não tinha a menor condição. Ele era a incorporação da pobreza, da doença, da necessidade, e assim como o rico era da riqueza, do prazer, da saúde. Era um contraste tremendo. O mendigo não teve nem velório, nem despedida, e provavelmente teve o seu corpo até comido por aqueles cães que estavam ali, porque os cães daquela época não eram como os cães de hoje. Então, a cena horripilante, assustadora. Agora o rico foi sepultado, provavelmente teve aquele velório cheio de pompa, um caixão caríssimo, despedidas, muitas coroas de flores, porque era uma pessoa influente, a sua família era influente, era uma família poderosa. Sabe aqueles velórios assim que é chique, muitas flores, muitas coroas. Para quem viveu só para essa vida, está perfeito. Está recebendo as honras. Mas ainda tem aquelas pessoas que, não, ele está indo para o céu. Né? Tem muitas pessoas naquela ilusão, não, que Deus o receba. Pelos frutos conhecereis a árvore. Jesus pinta um quadro alarmante. Pense nessa cena do mendigo cheio de chagas e com os cães ali lambendo as suas feridas. Certamente, quando eu olhei para essa cena, gera até um pouco de dificuldade você crer que tinha um homem ali temente a Deus. Num primeiro olhar você diz, não pode. A Bíblia tem tantas promessas para os filhos de Deus. Mas percebo que Jesus está querendo nos ensinar. Jesus usa uma figura do homem poderoso e usa outra figura do miserável.
daquele que não tinha nada. Mas é importante observar que essa ênfase aqui é um paralelo entre o mundo terreno e a eternidade. Tem um ensino profundo de Jesus para nós aqui. Outro detalhe importante, na Bíblia não está escrito em lugar nenhum que o crente não pode enfrentar dificuldades. Quando a gente olha para esse mendigo asqueroso, que dá repulsa, a gente pode ter essa ação. Mas aonde está na Bíblia que nós não podemos passar por lutas, por dificuldades? Nós temos irmãos e irmãs hoje que estão lutando com questão de saúde. E não é um dia nem 2 dias, há muito tempo. E ela crê no mesmo Deus que eu e você. E ela ora por cura, como eu e você. Mas sabe qual é a diferença? Ela tem a esperança. Ela tem a esperança porque ela tem Jesus. E interessante que das parábolas de Jesus, Jesus não dá nome para nenhum personagem, a não ser para este personagem chamado Lázaro. Lázaro, Eleazar. O nome significa Deus socorreu, a quem Deus ajuda. Deus é meu auxílio. Ele estava querendo nos ensinar alguma coisa então. Ele deu um nome para o mendigo. Então esse nome é relevante. Certamente nenhum homem socorreu a Lázaro, mas Deus era o seu socorro. Deus era o seu auxílio. Jesus estava querendo nos mostrar que Lázaro tinha o auxílio de Deus. E por isso, quando morreu, foi levado para o seio de Abraão. Foi levado para o céu. Nada foi dito acerca da situação religiosa de um ou de outro. Mas Lázaro certamente era temente a Deus, pois quando morreu, os anjos o levaram para junto de Abraão. Queridos, esse é o corte perfeito do carpinteiro. O Criador fez a separação entre a vida passageira e a vida eterna. E é com essa perspectiva que nós precisamos viver os nossos dias. Que vai haver o corte perfeito. O dia em que você vai deixar esta casa natural e vai ser recebido pelo Pai Celeste, lá no céu. Você está preparado? Você está preparado para esse encontro? Nós precisamos estar preparados todos os dias. A grande felicidade do salvo é retratada como uma grande festa em que o favorecido reclina a sua cabeça no seio do grande patriarca. E não há nenhuma felicidade semelhante para o rico, depois da sua morte. Pelo contrário, o contraste entre as duas condições desses dois homens não termina na morte, mas só que agora ocorre uma inversão nas condições de cada um deles. 2 destinos, céu e inferno. Um só caminho para o céu, Cristo Jesus. No verso 23, no Hades, onde estava sendo atormentado, ele olhou para cima e viu Abraão de longe com Lázaro ao seu lado. Hades, também traduzido como inferno, nesta parábola era inquestionavelmente um local de punição. O rico abriu os olhos em tormento. O fogo era apenas uma das muitas causas do sofrimento para o homem perdido. Jesus ilustra como é estar no inferno, queridos. A parábola deixa claro que o inferno é uma existência angustiante, cheia de remorsos, angústia e tormento, incessante e ardente. E detalhe, em plena consciência e sem esperança para sempre. Aquele homem tinha consciência dos seus atos. Aquele homem sabia por que ele estava ali.
Jesus deixa claro isso na parábola. Não há possibilidade de escapar e não há descanso. Nenhuma gota de alívio jamais minimizará o sofrimento ou diminuirá a dor de uma alma eternamente atormentada no inferno. É uma imagem terrível de condenação absoluta. Hoje nós vivemos uma graça barata, não falamos de céu. Então quando a gente ouve uma mensagem dessa, ou como a gente pensa sobre isso, talvez seja até, mas é isso mesmo? E eu queria reforçar, queridos, essa parábola foi Jesus quem contou. E pode ter certeza que esse é um prenúncio da eternidade sem Deus. Esse é um lugar terrível. Neste lugar de tormento não tem alívio. Não tem alívio. Jesus usa essa figura da ponta do dedo molhada em uma água para refrescar a língua. Você já imaginou? Pega aqui e vai... Alguém que está sofrendo, com a ponta do dedo, molhar a ponta da língua de alguém. Que alívio que vai ter. E Jesus usa essa figura para dizer, nem isso, nem o mínimo, você vai ter naquele lugar de tormento, de dor e de sofrimento. Você percebe os detalhes como Jesus vai trazendo para nos ensinar, nos mostrar essa figura terrível deste lugar. Nesse lugar não há o menor alívio para a dor da pessoa que estiver ali. A atitude do rico com o grande patriarca é diferencial, pois ele chama de pai Abraão. Então nos leva a entender que ele era um judeu e que todo judeu se considera filho de Abraão. Dá a entender então que era um homem religioso. E aqui assusta. Porque se ele era um homem religioso, ele ouvia a palavra, ele tinha algum conhecimento, mas o seu coração era de pedra. Mesmo sendo um homem religioso, ele não entendeu para o que foi esculpido, porque ele foi criado. Ele não entendeu o seu propósito de vida. Ele viveu sem propósitos eternos. Ele construiu a sua vida somente para esta vida, para o que ele fez durante a sua vida terrena. Ele desfrutou das coisas que esse mundo ofereceu, mas ele não construiu nada para a sua eternidade. Pela primeira vez o homem percebe que está desesperadamente necessitando de ajuda e que ela está muito distante, distante demais para que pudesse lhe fazer algum bem. Observe também que quando o homem rico descobre que está no inferno, ele não pede que seu caso seja reavaliado, que ele deixe de ser atormentado ali, que ele seja solto. Ele tinha consciência, ele sabia por que ele estava ali. Ele não diz que alguém cometeu um erro, ele não pergunta por que estou aqui. Ele perdeu qualquer pretensão e sente agora todo o peso da sua culpa. Ele sabe que merece estar no inferno. Mas tudo que ele pede é o menor dos alívios. Ele quer que Lázaro traga uma gota de água para molhar a sua língua. Agora ele implora por uma gota. Ao fazer esta súplica, ele certamente se lembra de Lázaro, jogado ali no seu portão, e de muitas outras cenas, com certeza, que ele viveu ao longo dos seus dias. Ele jamais receberá algo de bom naquele lugar de eterno sofrimento. Não existe esperança, nem mesmo um pequeno intervalo na acusação eterna e amarga de sua própria consciência culpada.
é uma cena assustadora. É algo terrível. Eu creio que para nós é algo inimaginável. Porque a gente não consegue pensar num ambiente, num local desse que gere tanta dor e tanto sofrimento. A justiça acontece no fim. No verso 25, Abraão responde: filho, lembre-se que durante a sua vida você recebeu coisas boas. O choque da história de Jesus é a grande inversão. Abraão recusa o pedido dando razões e ele indica uma reviravolta na vida. O rico já desfrutara das coisas boas, a sua vida já tivera tudo quanto escolhera. Poderia ter passado algum tempo com as coisas de Deus, ser deleitado na palavra, poderia ter dado atenção para as mensagens certamente que ouviu, para as histórias que ouviu. Mas aqui é um ponto. Muitas pessoas que vão estar no inferno, sentaram em algum banco de igreja, ouviram a palavra, mas com o coração endurecido. Não permitiram que a semente do evangelho atravessasse aquele coração endurecido, não creram. E essa é uma falácia de Satanás, invalidar a existência do inferno, dizer não, um Deus tão bom como esse, por que ele permitiria alguém ir para o inferno? Você já ouviu as pessoas falando, não, o inferno é aqui. Que engano, que engano. Aqui não é um inferno, aqui há a presença do Espírito Santo de Deus, trabalhando na vida, na nossa vida e na vida de tantas outras pessoas. O inferno é um lugar onde Deus não está presente, da ausência total de Deus. A verdadeira justiça estava sendo feita na eternidade, um acerto de contas. Você já pensou se terminasse tudo aqui? Seria muito injusto, você não acha? Você não concorda comigo? Algumas pessoas realmente vivem do bem bom, desfrutando das maravilhas desta vida. E outros vivem numa miséria de vida. Seria muito injusto, queridos. Se terminasse aqui, seria muito injusto. As pessoas que recorrem ao Supremo, que não sei o quê, e que se safam de coisas. E você olha, mas isto é injusto. Isto é injusto. Mas há uma justiça que não falha. Aqui a justiça, você já entendeu, mas existe uma justiça que não vai falhar. Então eu creio que a existência do inferno e do céu é uma questão de justiça de Deus. Justiça de Deus. E as pessoas só vão para o inferno por escolha própria, por rejeitarem a Deus, por não quererem caminhar com Deus. Esta parábola deixa claro porque o rico foi para o inferno. Cremos que Lázaro era um homem justo. E há um grande abismo entre nós e vós. Este é sem dúvida um detalhe importante e significativo para a nossa avaliação hoje. Na vida eterna não há passagem de um estado para o outro. Não tem estado intermediário, não tem purgatório. O local da decisão é aqui. A eternidade é decidida durante o nosso tempo de vida aqui. Lá não tem mais essa opção. Durante a nossa vida terrena é o tempo para o arrependimento. Este mundo é o lugar onde se prepara a alma para a eternidade.
além daquela linha que demarca a morte, nenhum homem pode mudar o seu estado espiritual, o lugar onde morará eternamente. Hebreus 9:27 diz: da mesma forma como o homem está destinado a morrer uma só vez, e depois disso enfrentar o juízo. Então não tem vida que volta, não tem reencarnação. O homem está determinado a morrer uma vez só. E depois disso vai enfrentar o juízo de Deus. Eternamente com Deus, ou eternamente sem Deus. Quando a morte chega, está tudo consumado. O destino está selado, não tem mais oportunidade. O dia da oportunidade é hoje. O corpo é mortal, mas a alma é imortal. E é interessante que algumas pessoas brincam com isso. Eu evangelizei uma pessoa por mais de 10 anos. E ele viu milagres, ele ouviu a palavra, ele foi instruído. E ele falava: não, mas quando chegar a minha hora, você não disse que eu posso me arrepender no último minuto? Poder você pode, mas pode não dar tempo. Você pode, se você se arrepender no último minuto, vai morar no céu. Talvez, como diz já ouvi uma vez, pode chegar meio chamuscado lá, mas pode chegar. Mas e se não der tempo? E se der um AVC? E se der um infarto fulminante? Ninguém tem certeza de como vai ser essa passagem. Então, por que eu vou esperar? Por que eu vou me arriscar? E outra coisa, por que eu vou deixar de viver essa beleza de caminhar com o Senhor para esperar para o último tempo, vivendo essa vida só para esse mundo aqui? É muito pouco. É muito pouco, é muito sem graça. Não vale a pena. O corpo é mortal, mas a alma é imortal. Não esqueça disso. Qual é a tua mensagem? Quinto ponto. Qual é a tua mensagem? O que as pessoas têm ouvido da sua boca e dos seus lábios? Queria refletir no verso 27, 28. Diz: ele respondeu: então eu te suplico, pai, manda Lázaro ir à casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos. Deixa que ele os avise. Ele estava agora com um sentimento nobre, né? Veja que mesmo no inferno, um homem rico ainda se considerava superior a Lázaro. Lázaro, manda esse miserável lá falar com os meus irmãos, falar com a minha família. Mesmo no inferno, ele ainda achava que ele era superior. O inferno castiga, mas não cura. As pessoas não se tornam melhores porque vão para o inferno. Aqui o homem rico não só continua a ver Lázaro como alguém que ele pode dar ordens, suas prioridades e preocupações continuam centradas nele mesmo. Como qualquer um imerso numa religião, e aqui no caso talvez um fariseu, sua única preocupação era a sua vida e a dos membros da sua família, aqueles que estavam próximos. É normal, evidentemente, preocupar-se com os seus irmãos. Pede que seus 5 irmãos sejam advertidos quanto àquilo que os aguardava. Esses irmãos estavam, evidentemente, seguindo o mesmo caminho de egoísmo e de pecado que os levaria para o inferno. Como ali não havia ajuda para ele, ao menos queria poupá-los do tormento que estava sofrendo. Este interesse pela salvação da sua família devia ter vindo um pouco mais cedo, quando ele ainda estava com eles. Esta cena da história é muito forte, e ela serve como alerta para todos nós. O que estamos fazendo por aqueles que amamos, que ainda não conhecem ao Senhor? O que você está fazendo por aqueles que você ama? Você está sendo um instrumento de Deus na vida dessas pessoas?
você tem insistido, você tem falado, você tem amado essas pessoas, ao ponto delas olharem para a sua vida e dizer: eu quero isso também, eu quero experimentar algo diferente para a minha vida também? A gente precisa ter isso em mente. Você está indo para o céu? E você quer chegar no céu sozinho? Você quer levar aqueles que você ama? Eu tenho certeza que se você está indo para o céu, você quer levar as pessoas que você ama. Mas a pergunta próxima é: o que você está fazendo por elas? De que maneira que você está trabalhando para que elas vão para o céu também? Muitas vezes nós estamos calados, queridos. Eu fui falar uma vez e ele travou, disse que era para eu ficar com a minha religião, que ele ficaria com a dele. Eu já fiz isso. Antes de conhecer ao Senhor Jesus, tinha 2 irmãos que se converteram, e um deles veio e falou para mim, e eu disse: fica você com a sua religião, que eu fico com a minha. E ele fez isso. Nunca mais ele falou para mim. Mas por graça e misericórdia de Deus, o outro era daqueles insistentes. 6 anos ele ficou no meu pé, pregando, me ensinando, mostrando a vida dele, que a vida era diferente. E depois, quando me converti, eu fui lá e falei para o meu outro irmão, eu falei: por você eu ia para o inferno então, Sabe, quando a gente enfrenta as barreiras, elas não podem nos parar, porque nós temos um propósito, porque nós queremos ver essas pessoas lá no céu. Nós não podemos nos calar, não podemos aceitar um não como resposta. Precisamos continuar trabalhando, se queremos ver os nossos lá no céu, celebrando. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, e o tempo é hoje, porque amanhã pode não dar tempo. Romanos 10:17, consequentemente, a fé vem por ouvir, para se ouvir, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Você tem levado a mensagem, você tem levado a palavra de Cristo para as pessoas que estão à sua volta? Qual é a tua mensagem? O que as pessoas estão ouvindo da sua boca? Para que você tem emprestado a sua boca? Para reclamar da vida, do governo, das coisas? Ou você tem um propósito eterno e vive com esse propósito eterno, falando do amor de Deus e querendo alcançar os corações daqueles que estão próximos a você? E para fechar esse tempo, a palavra é suficiente, é o 6º ponto. Abraão respondeu: eles têm Moisés e os profetas, que os ouçam. Nós temos a palavra. Abraão indica as escrituras, Moisés significa os escritos de Moisés, e a combinação era com os profetas, era a totalidade da escritura daqueles dias. Isso é uma afirmação poderosa, queridos, que as escrituras são suficientes. Tem pessoas que, mesmo que eles vejam milagres acontecendo, eles não vão crer. Eles podem até crer no milagre. Eu já vi uma pessoa que veio para a igreja e recebeu a cura de um câncer. Mas depois de alguns meses ela foi embora. Ela não veio buscar o Salvador, ela veio buscar uma cura. E depois que ela recebeu a cura, ela foi embora. As pessoas precisam do Salvador, porque a enfermidade ela vem e ela pode ir embora, mas depois ela pode voltar. Nós precisamos apresentar o maior milagre que um ser humano pode receber, que é a cura da sua alma, a salvação eterna. É isso que nós precisamos apresentar para as pessoas. O rico, como muitos, achava que toda ocorrência sobrenatural faria com que os homens se voltassem a Deus. Ele supôs que o reaparecimento daquele que morrera seria um testemunho para as pessoas se arrependerem. Não mesmo. 1 Pedro 1:23 diz: vocês foram regenerados, não de uma semente perecível, mas imperecível, por meio da palavra de Deus, viva e permanente.
E a parábola termina com a afirmação solene de Abraão, de que o aparecimento de alguém ressuscitado dentre os mortos não trará convicção alguma àqueles que recusarem as Escrituras. Ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. E aqui eu lembrei daquela passagem onde Jesus ressuscita Lázaro. Depois de 3 dias que Lázaro estava ali morto, Jesus vai até ele e diz: venha para fora. E muitas pessoas testemunharam daquele milagre. Mas sabe o que os judeus quiseram fazer com Jesus e com Lázaro? Matá-los. Então eles não acreditaram, eles queriam matar Jesus e a Lázaro. E não havia como negar aquela realidade, não havia como manter em segredo aquele milagre. Nenhum milagre de qualquer magnitude convencerá alguém que ouve e compreende a mensagem das Escrituras. Apenas o Espírito Santo consegue abrir os olhos do cego e derreter corações endurecidos para que recebam a palavra de Deus. É esse o nosso clamor, é por isso que nós temos que orar, para que o Espírito Santo quebre aqueles corações endurecidos, queridos. Essa tem que ser a nossa busca. Não tem outro caminho. É a verdade da palavra de Deus, a única mensagem com o poder de salvar. Mas a palavra é suficiente. E aqueles que rejeitaram a palavra de Deus serão julgados pela mesma verdade que eles rejeitaram. João 12, 46, 48, de Jesus disse: eu vim ao mundo como luz, para que todo aquele que crê em mim não pereça nas trevas. Se alguém ouve as minhas palavras e não as guarda, eu não o julgo, pois não vim para julgar o mundo, mas para salvá-lo. Há um juiz para quem me rejeita e não aceita as minhas palavras. A própria palavra que proferi condenará no último dia. Veja que esse texto deixa claro que quem condena o homem é o próprio homem, quando ele rejeita a palavra de Deus. O caminho que Deus preparou para que pudéssemos chegar até Ele. Talvez você esteja aqui e ainda não fez uma escolha pela vida eterna ao lado de Jesus. E hoje Ele está te chamando, Ele está te dando uma oportunidade. E eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento e que você refletisse em tudo aquilo que você ouviu, nos toques que o Espírito Santo te deu. O céu e o inferno são reais. Diante deste ensino de Jesus, ninguém pode negar essa realidade. Viveremos eternamente ou ao lado de Deus ou longe de Deus no inferno. Isto é real. Queira você aceitar ou não, esta é a realidade. É a palavra de Deus que nos faz esta afirmação. O próprio Jesus nos contou essa parábola. Se você ainda não tomou a decisão ao lado de Jesus, eu queria que você fizesse uma oração comigo agora. Se você está em casa e também ainda não tomou essa decisão, eu quero que você repita essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou pecador. Eu reconheço que eu necessito do Salvador. Eu reconheço que a minha vida tem andado por caminhos distantes do Senhor. E eu quero aqui entregar a minha vida ao Senhor Jesus e confessar o Senhor Jesus como meu Senhor e meu Salvador. E com isso o Senhor vai selar o meu nome, vai escrever o meu nome no livro da vida. E a partir desta decisão, eu vou poder viver em novidade de vida e experimentar mais de Deus. Se você fez essa oração,
Ainda enquanto todos continuam orando, eu quero que você levante uma de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Você fez essa oração entregando a sua vida a Jesus? Amém, amém, minha senhora. Eu vi vocês dois aqui na frente. Mas alguém fez essa oração? Levante uma de suas mãos, que eu quero orar pela sua vida. Amém, jovem. Vamos orar pela sua vida também. Amém. Vamos orar aqui pela sua vida também. Enquanto nós vamos cantar, eu vou pedir para vocês virem à frente. E nós vamos aqui, tem líderes aqui que vão orar por você, pastores que vão aqui receber vocês. Venha à frente que nós queremos orar pela sua vida. Venha à frente, é que nós queremos orar pela sua vida. Enquanto nós vamos cantar, dê esse passo de fé. Venha aqui, não permita que Satanás roube a sua bênção. Venha até aqui. Pastores, líderes, fiquem em pé, congregação. Vamos adorar. Enquanto isso, pastores, ministros, líderes de PGMs, venham aqui, venham orar com essas pessoas. Venham orar com eles enquanto nós vamos adorar. Vem limpar as minhas mãos, purificar meu coração. Eu ande em tudo que tu tens para mim. Eis-me aqui, rendido estou. Eu sou teu e tu és meu, Jesus. Nos momentos Fomos esculpidos para um propósito eterno. Qual é a tua decisão? Qual é a tua decisão? Você veio aqui essa noite e não pode sair do mesmo jeito que você entrou. Tenho certeza que Jesus tem um desafio para você. Qual é o teu desafio? É sair daqui e falar do amor de Deus para aquelas pessoas que você ama? É sair daqui e dizer: eu quero viver os propósitos do Senhor para a minha vida? Eu quero que você dê um passo de fé. Venha à frente para a gente orar pela sua vida. Você está saindo daqui com um propósito? Você estabeleceu que você realmente quer viver para os propósitos eternos? Venha à frente, vamos orar. Saia daqui com convicção. Você quer orar pela tua família? Você quer fazer algo por aqueles que você ama? Dê um passo de fé. Venha orar por ela. Venha colocar o nome da sua família aqui agora. Vamos orar por isso. Vamos levantar um clamor. Nós não podemos ficar acomodados. O céu é real, mas o inferno também é real. O inferno é real, lugar de dor e tormento. Ore, venha clamar, venha trazer o nome da sua família aqui, aqueles que você quer interceder, para que Jesus toque nos seus corações, para que tome uma decisão ao lado de Jesus. Essa é uma oportunidade para nós clamarmos como igreja. Clamarmos como igreja, não nos conformarmos com este século, não aceitarmos aquilo que Satanás está fazendo na mente e nos corações. Aqui, agora é o momento da gente tomar uma decisão e sair daqui. Eu vou orar pela minha família, eu vou clamar por aqueles que eu amo. Eu não vou aceitar que eles fiquem pelo meio do caminho. Eles estão caminhando para o inferno e eu não vou aceitar isso. Vamos levantar um clamor ao Senhor. Feche seus olhos. Vamos clamar ao nosso Deus, que nos dê as estratégias, que nos dê sabedoria, que nos dê discernimento e entendimento, para que nós possamos ser boca de Deus, instrumento nas mãos do Espírito Santo, para que os nossos amados possam se dobrar aos pés da cruz de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos diante de Ti nesta noite, Pai, diante da Tua palavra, Senhor. Senhor, o Senhor ministrou os nossos corações e o Senhor lançou desafios, e nós não queremos sair daqui, ó Deus, sem nos comprometermos com esse desafio.
Nós não queremos sair daqui, ó Deus, da mesma maneira como chegamos. Nós queremos sair daqui com esse compromisso de que vamos fazer a diferença na vida daqueles que nós amamos. Nós não queremos vê-los indo para o inferno. E o momento e o dia é hoje, é o agora, Pai. Eles foram esculpidos, eles foram criados com propósitos eternos. E nós queremos anunciar as boas novas do Evangelho. Aleluia! Nós queremos ser atalaias, agentes de transformação. Homens e mulheres comprometidos com o Senhor, que levam a palavra da verdade e que ministram esses corações e não se deixam vencer pelas barreiras, pelas muralhas que se levantam, porque nós entendemos que temos um propósito e nós queremos ir para o céu e levar aqueles que nós amamos junto conosco. Pai, em nome de Jesus, toca nesses corações, nesses teus filhos e filhas que deram passo aqui, corajoso, Senhor, dizendo: eu me comprometo, esta semana ainda eu vou falar do amor de Deus para essas pessoas. Esses nomes, ó Pai, que foram colocados diante de Ti, esses nomes que subiram em oração, Pai, recebe, sela esses nomes, Pai, e toca nesses corações e quebra todo jugo que está sobre eles, esses corações endurecidos, para que possam realmente ser encontrados pelo Senhor e venham fazer parte da família da fé, daqueles que irão para o céu conosco, Pai. Abençoa os teus filhinhos aqui, Pai. É o que te peço e te agradeço em nome do Senhor Jesus. E a igreja diz...